Tudo bem, Clairene? Tudo bem, Karina. Desejo um ótimo a todos vocês, né? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, para quem não sabe, a Clairene ela é jogadora de futebol e hoje é uma das principais narradoras de futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil, né, Clairene? Na atualidade no Rio Grande do Sul, praticamente tem somente a minha pessoa. Tem uma moça em Passo Fundo narrando futsal também, e a Grenal recente teve o futebol feminino, que elas fizeram a cobertura no Grenal, onde a Valéria Possamay teve a narração dela, mas na sequência somente eu, aqui no Rio Grande do Sul. Já no Brasil, não. No Brasil nós temos algumas narradoras já em bastante destaque. Afinal, sábado agora tem a decisão do Campeonato Paulista, e teremos a TV Cultura com mulheres narrando. Tem a Elaine em São Paulo, tem a Isabelle Moraes em Confidência, tem a própria Fox, tem a Juliana Silveira, que eu gosto bastante dela, tem a Zogaibe, a Luciana Zogaibe também. Então tem bastante, tem a própria Viviane, que ganhou da Esporte Interativo, foi a primeira mulher a narrar uma Champions League, na narradora Leis, a Vivi Falcone. Então tem bastante mulheres já no Brasil, a nível Brasil, e eu fico muito feliz com isso. Que bonito, né? E que orgulho dessas meninas. Mas nos conta uma coisa, como é que foi o teu início na carreira esportiva, no futebol? Na realidade, desde criança, né? No interior eu jogava futebol com meus irmãos e os colegas, que é no campo, na roça. Então tinha um campinho ali e jogava bola. E eu sempre tive o sonho, tinha um radinho pequeno que eu escutava e dizia, um dia eu vou fazer isso, mas não dei bola, né? É que eu escutava muito a Roberto Brauner, era muito fã do Roberto Brauner e do Ranzolin na época, e do Osmar Santos. Então eu peguei e fui morar em Venâncio Aires. Em Venâncio Aires eu comecei a jogar futebol no Esporte Clube São Luís feminino. Era meio campista, jogava no meio campo. E depois, quando eu vim em Porto Alegre, eu comecei no Grêmio como zagueira. No Internacional, depois, eu parei um tempo. Aí no Internacional, nas escolinhas, eu comecei como zagueira, e é onde eles me acharam como goleira. É onde eu fiquei 4 anos. 4 anos, foi bastante tempo. Exatamente. E nessa tua trajetória, né, dentro das 4 linhas, qual foi o maior obstáculo enfrentado? Assim, o que foi mais difícil para ti? Na época, eu creio que questões financeiras, bastante dificuldade, porque o apoio ao futebol feminino, infelizmente, agora está melhorando, mas falta muito ainda. E na época não tinha apoio nenhum, tinha que ser muito no amor. Então, muitas vezes, essa era a grande dificuldade. E também na questão, por ser mulher, estar no meio do futebol, na época, era bem pior. Hoje é mais tranquilo, né? Ainda, infelizmente, nós estamos num estado muito machista. Sim. E isso é a triste realidade. Mas que bom que a gente tem mulheres como você, como a Isabelle, né, que estão dando um segmento a tudo isso. E, bom, na época, então, você parou de jogar futebol porque... Estava grávida. Ficou grávida. Como é que foi, assim, tu largar o futebol para se tornar mãe? É que eu não tinha planejado. Se observar, quase tudo na minha vida eu não planejei. Nem a narração foi um desafio. Mas eu não estava preparada. E o último jogo que eu joguei foi um jogo que a gente jogou no Paraná, com o Inter. E na volta eu comecei a passar mal. E aí nos exames eu descobri que eu estava grávida de 3 meses, de gêmeas, e era goleira. Então foi tudo muito repentino, muito rápido. Após isso veio, porque o futebol é uma paixão. Sim. O acostumar em ter que parar de jogar e o entrar numa nova fase que tu não está preparada foi muito difícil psicologicamente. A aceitação foi bem complicada. E o pior depois, tudo isso foi com o próprio corpo também, que o atleta quando para, ele engorda demais. Aí eu engordei 69 quilos na gravidez. E o retorno depois, eu não entrei em depressão, um monte de problemas. E eu acabei não me cuidando na época. Então, não desisti, na realidade, do futebol. E depois que as meninas nasceram, assim, em algum momento, tu pensou em retornar? Não, nem pensei. Não tinha como pensar.
E depois do nada me apareceu a oportunidade do rádio. Eu quis fazer o curso, comecei a desistir do curso também, uns anos depois. E no curso o Rogério era meu professor, o Rogério Barbosa, que é o diretor e proprietário da Rádio Estação Web. Ele ficava impressionado com o meu entendimento tático de futebol. Ele me achou no Orkut na época, um tempo depois, 2012. E me convidou se eu não queria fazer parte de um projeto, que ele tinha uma rádio web e ele gostaria de lançar uma mulher. E eu aceitei o desafio, mas na época, assim, sem... Aí eu comentei, o primeiro jogo foi Brasil e Camarões, 5-0 pro Brasil, me apaixonei e virou uma cachaça. Então foi aí nesse A gente diz que é uma cachaça, é um vício, né? É verdade. Então foi nesse período então que começou a paixão então por narrar futebol, por trabalhar como comentarista. Como comentarista, sim. A narração veio bem depois no desafio. Então, em 2012 eu fiz as Olimpíadas, o feminino e o masculino. Daí terminou, o Rogério disse, vamos fazer tubo do Campeonato Brasileiro. Aí comecei a fazer Grêmio e Inter, foi até 2015, final de 2014 ele disse, olha, o próximo ano eu vou te botar na SEG para te começar a fazer estádio. Em 2015 eu fiz estádio e onde foi fantástico, porque começou um desafio novo. E o desafio novo foi mostrar aos colegas homens que eu entendia de futebol. Eu acho que é mais complicado para a mulher, né? Só que eu percebia e dava risada mentalmente deles. Porque quando vinha aquelas perguntas bobas, eu já tinha 10 respostas óbvias. E então, até tu provar e mostrar, no início é um pouco difícil, mas depois que eles percebem que tu realmente entende taticamente, daí fica mais fácil. O comentar é fácil. O problema é a narração. Eu acho mais difícil. E como é que foi narrar o primeiro jogo no estádio, Clairene? Eu queria sumir, eu queria fugir. Eu queria que o estádio Beira-Rio abrisse um buraco lá dentro e eu sumisse. E na realidade, final de 2015, isso foi em 2015, o Rogério, saindo num jogo da Arena, ele disse, ele tinha conversado com algumas pessoas, algumas outras meninas, para se aceitasse o desafio de narrar, e ninguém queria. E aí nós saindo um dia no jogo da Arena, ele bem assim, que tu acha, Clairene, de narrar? Eu olhei para ele, tu tá louco? Eu não tenho nem voz para isso. Ele, não, mas pensa na possibilidade. Eu disse, não, tá louco, narrar é para louco, não, eu não. Mas só que aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu cheguei em casa, passei a noite inteira pensando naquilo, aí outro dia disse, é um desafio. Eu nunca desisti de um desafio, venci todos até hoje, eu vou lutar nesse também. Eu disse para ele, pode apostar que eu vou entrar nessa. E ali eu procurei um curso, acabei fazendo em 2016, início de 2016, o curso na época na Landel de Moura, com o Thiago Suman. Eu fui a única mulher no curso. E então foi difícil fazer o curso também, muito difícil. E aí no final de 2016, até bem naquele momento trágico da Chapecoense, eu fiz no início de dezembro a final da decisão da Copinha Gaúcha, na época, entre Internacional e Ipiranga de Erechim. Não tinha torcedor. Então os jogadores escutavam minha narração e eu morria de vergonha. Então se eu enxergar minha narração de hoje com a narração primeira, é um absurdo a diferença, muito grande. Vai evoluindo, né? Só que no final da narração eu chorei de emoção pelo fator de não desistir, pelo fator de tentar. Isso que é importante. E ali me fez querer mais, preparar, escutar, enfrentar alguns desafios, porque daí 2017 eu fiz jogos do Grêmio na Série A1 brasileiro, na época, o Grêmio feminino. 31 de julho eu comecei a narração no masculino, daí eu fiz Grêmio e Santos no 1-1. E em 2017 mesmo, num jogo da segunda divisão, o Internacional, eu tive uma decepção muito grande, porque eu tive um acúmulo de críticas e ofensas. Tipo, machistas também, me mandaram lavar louça, um monte de coisa assim. Aconteceu com a Isabelle também, né? Aí eu pensei, eu chorei pensei, não vou mais, né? Isso é muito difícil. Eu estou acostumada estava acostumada nos comentários aonde eu estou numa posição confortável, porque as pessoas estão me respeitando. Mas ali eu estava sendo muito ofendida.
E aí eu pensei, aí o Rogério disse, não faz isso, Clarene. Eu disse, não, eu não vou, não é para mim. Inclusive a Glenda Groslovski passou por isso agora, né? Sim. Ela disse que ela teve um problema de depressão. Aí passei uns 2 dias, aí eu pensei, mas eu não sou mulher de desistir. Eles estão me ofendendo, então é agora que eu vou me preparar melhor e vou mostrar que eu posso sim. Isso te deu força? Me deu força e aí eu fui procurar livros, eu fui treinar em casa, exercícios de fono, em casa mesmo, escutar narração, muita narração. Às vezes meia-noite eu treino narração em casa, os vizinhos devem estar achando que eu sou uma doida até hoje. E assim foi, 2018, daí a decisão da Recopa Sul-Americana, Grêmio Independente. Eu fui a primeira mulher no mundo a narrar uma decisão internacional entre clubes. Aí eu narrei, para mim foi fantástico. Aí eu ganhei muitos elogios. Aí eu percebi a minha evolução e aquilo me deu muito mais força para seguir. Então, desde ali já são 40 jogos. E agora, na atualidade, eu estou fazendo um curso com o Daniel Oliveira e com o Ramiro Ruschel, que é um curso que eles estão dando de narração, que está sendo fantástica, porque eles estão ensinando a narração técnica, a narração como a prática de várias narrações. Então eu estou narrando atletismo, estou narrando automobilismo, eu estou narrando os futsal, vôlei, de tudo, até curly. Nossa! A narração no curly eu me descobri como uma ótima narradora, eu nunca nem sabia do esporte. E foi fantástico, porque quando eu cheguei a apresentar a narração na aula, eles, nossa, tu é uma baita narradora do curly. A gente acaba descobrindo. E é fantástico, o curso está sendo nessa semana agora nós tínhamos como se estivesse fazendo um tubo na TV, com produção, que é fantástico. Então a minha evolução é enorme. Então eu estou aprendendo a controlar a minha respiração para o agudo, para equilibrar o agudo, para não irritar o ouvinte. Então está sendo fantástico. E agora no último Grenal eu tive muitos elogios pela minha narração pela primeira vez. E aí eu digo assim, eu estou conseguindo chegar lá. Coisa boa. E me diz uma coisa, tem alguma diferença entre narrar um jogo feminino e um jogo masculino? É mais fácil? Muita diferença. Porque o masculino eu não... Tá certo que agora já tô familiarizada com as meninas no Grenal, por exemplo, eu não olhei o caderno. Eu decoro o nome, eu tenho uma facilidade para decorar. Eu sei quem é quem, então não preciso estar na minha planilha. Mas quando tu não conhece, é muito difícil. O feminino tu tem pouca informação, infelizmente ainda. E o masculino não. Grêmio e Inter, tu vai fazer um jogo da dupla Grenal, tu conhece todos os jogadores, tu tem todas as informações para estudar antes e tu já vai preparada e tu entra no pique. E na narração no feminino não. Agora para mim, mas foi muito difícil. Porque tu não consegue porque o narrador ele tem que estudar bastante antes, ele tem que pesquisar, ele tem que ter informações. Sim. E então nesse quesito o feminino, essa é a dificuldade que encontramos, é o pesquisar. Mas hoje já mudou um pouquinho com a dupla Grenal, que eles ainda passam um pouquinho de informações a respeito das meninas. Mas as equipes, por exemplo, agora no Gauchão, é difícil de tu ter informações das equipes. Sim. Aí é complicado, até tu passa uns 10, 15 minutos até tu conseguir familiarizar com as atletas. Sim. E vai parecer meio óbvio, né? A gente, até pelo sucesso que tu faz hoje, né? Mas assim, a narração de futebol para mulheres hoje, ela é uma possibilidade ou tu acha que ainda falta muito a ser conquistado? É uma possibilidade, é um caminho a ser visto. E a Globo já está percebendo isso. Porque por exemplo, a seleção masculina virou que o torcedor não quer mais saber. E a feminina foi uma audiência enorme no último fim de semana. Neste fim de semana nós teremos uma decisão paulista entre São Paulo e Corinthians com 37 mil torcedores na Arena Corinthians. Fantástico, recorde de público. Então é um caminho. Nós no futebol feminino, nas nossas jornadas esportivas, a audiência é lá em cima. Então, é um caminho e para a mulher está aberta. Só que a mulher tem que ter coragem e tem que ter cabeça para enfrentar os desafios, que é grande. Falando um pouquinho aqui do Sul, né? A gente sabe que tem a grande rivalidade, Grêmio e Inter. Qual é o maior obstáculo hoje em tu narrar um Grenal, por exemplo? Olha, eu gosto de narrar o Grenal. Adoro. Tu foi a primeira? Eu já narrei 2 Grenal.
Então, na realidade, aqui no estado eu fui a primeira mulher a narrar aqui no estado do Rio Grande do Sul. Que não tem, na história, não tem narradora aqui no Rio Grande do Sul. Então, e o Clássico Grenal eu já narrei 2, 0-0 do ano passado e o 1-1 no Beira-Rio deste ano. Eu amo narrar Grenal, eu acho que fantástico. Eu entro no... Não, nem um pouquinho, porque é fantástico tu entrar no clima do Clássico Grenal, tu já entra pilhada, tu já entra 1 milhão para narração e tu entra na adrenalina lá em cima e tu nem percebe. Eu gosto bastante. Bom. E quais são teus planos para o futuro? Olha, aperfeiçoar cada vez melhor a minha narração e cada vez tentar ter mais equilíbrio para não, por exemplo, o equilíbrio no agudo, que para a mulher é muito difícil, é esse equilíbrio no agudo. E que bom que eu estou conseguindo aprender isso agora. E aperfeiçoar cada vez mais, mas sim, é mostrar cada vez mais que a mulher pode sim, a mulher vai narrar sim, e chegar numa Copa do Mundo e narrar uma Olimpíada, uma Copa do Mundo. Esse é meu desafio. Se você pudesse dar um conselho para as meninas que querem narrar futebol, que conselho seria esse? Primeiro, persistência. Segundo, união. Porque, infelizmente, as poucas mulheres que têm a visibilidade de chegar mais acima, eu sinto ainda uma falta de união. Porque a questão falta um pouquinho na questão de eu cheguei, tô lá e tô sozinha. Acho que isso não é assim que funciona. Acho que precisa ter uma união para funcionar e dar certo. Porque, infelizmente, nós estamos num país machista e se não existir a união, em outros anos, várias mulheres tentaram, em 1970, a Isa Ranieri tentou na TV Mulher, naquela época, a primeira equipe feminina na época, na rádio. E depois, em 90, a Luciana do Vale tentou na Band, também não teve sequência, por questões também da crítica, por questões da falta de união, por questões de estar sozinha. E agora que nós temos um montante de mulheres já que estão indo à luta, falta um pouquinho mais de união. E para as que estão querendo começar, persistência. Estuda, procura estudar, procura ter uma referência, estudar, evoluir e não ter medo. Porque é difícil, mas não é impossível. Ai, que ótimo. Clarine, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sucesso na tua carreira, tá? Obrigada, muito obrigada. Bom, nós vamos ficando por aqui e até o próximo programa.